Fala moçada, aqui é o João Felipe, sou zootecnista e hoje vamos aprender a calcular a eficiência da nossa pastagem. Se liga aí. Então moçada, eu vou dar dois exemplos aqui agora, bem simples da gente poder comparar a taxa de ocupação com a taxa de lotação, para vocês entenderem novamente. Eu quero que vocês me falem quem é mais eficiente, se é a fazenda 1 ou a fazenda 2. A fazenda 1, como eu já dei o exemplo lá em cima, vai ser 2 cabeças por hectare de garrotes de 300 kg, tá? E a fazenda 2 são 2 cabeças por hectare de animais de vacas de 450 kg. Então fala para mim aí quem é mais eficiente. Então vamos lá, como que nós medimos essa eficiência? Tem duas formas da gente medir a eficiência da nossa pastagem. Uma delas é a taxa de ocupação, certo? Que na verdade ela calcula as cabeças por hectare, e a taxa de lotação, que é dada em unidade animal, é ajustado uma carga de acordo com o peso do animal. Como nós calculamos isso? Certo? É bem simples, moçada, eu vou mostrar para vocês, mas então vamos lá. A taxa de ocupação ela é dada em cabeça por hectare. Por exemplo, eu tenho lá 2 cabeças por hectare, tá? No caso, garrotes de 300 kg. Vamos dar um exemplo. Ou eu tenho 2 cabeças de vaca solteira de 450 kg por hectare, tá? Esse é um exemplo. Ou até mesmo o exemplo que nós temos aqui atrás. Suponhamos que no caso aqui são 137 bezerras de desmama, certo? Vamos estar mais ou menos na faixa de 250, 280 quilos em 40 hectares, certo? Essa é a taxa de ocupação. É o número de animais por hectare. Então, como é que a gente faz isso? Pega a 137 aqui no caso, divide pelos 40 hectares, a gente vai chegar na taxa de ocupação. Mas, também agora vamos falar da taxa de lotação, que é a forma mais correta da gente mensurar o potencial da nossa pastagem, a gente poder avaliar se ela está fluindo bem ou se a gente precisa corrigir. A taxa de lotação, ela já é dada em unidade animal, que no caso corresponde a um animal de 450 kg. Para mim essa é a forma mais eficiente de se calcular, porque a gente iguala, né, a carga animal. Porque se a gente falar nessas bezerras aqui, ó, a gente está falando igual eu falei, 250 kg, 280, alguma coisinha assim. E aí a gente não consegue comparar com um animal que está mais pesado. Por exemplo, se eu falar que eu tenho 2 vacas de 450 quilos, comparado com por hectare, e aqui comparado 2 bezerras dessa aqui por hectare, quem é mais eficiente? Então por isso nós vamos converter esses animais aqui em animais de 450 kg para a gente poder comparar um com o outro. Bom, a taxa de lotação ela vai ser dada então pelo número total de unidade animal da pastagem e a gente divide, certo, pelo tamanho do nosso pasto. É igual eu falei, vai da mesma forma da taxa de ocupação, só que agora convertendo esses animais que estão aqui para o peso de 450 kg. Mas como é que a gente vai converter então? Também é bem simples, não precisa preocupar não. É só a gente dividir o peso médio dos animais que estão aqui na pastagem por 450, tá? Se eu pegar, por exemplo, então, aquele exemplo que eu dei dos 2 garrotes por hectare. Se eu falei que eles pesam 300 kg, então eu vou pegar 300 e dividir por 450. Sendo assim, eu vou chegar ao número de 0,66 unidade animal. Então, como eu falei que são 2 garrotes por hectare, eu vou ter 1,33 unidade animal por hectare, tá? Com esse número nós podemos medir melhor a eficiência da nossa pastagem, tá? Se eu chegasse a esse número de 1,33, eu já saberia que ela não está muito eficiente, que a gente pode corrigir, pode fazer uma doação para a gente melhorar essa taxa, tá? Hoje no Brasil, a taxa de lotação é dada mais ou menos no fator de 1,6 unidade animal por hectare. Sendo assim, a gente pode observar que a eficiência está baixa. Por que eu falo isso? Porque no caso, por exemplo, se a gente pegar o braquiarão, se ele tiver um nível de intensidade mais ou menos, você fazer uma adubação, uma correção, alguma coisinha assim, a gente consegue colocar no período das águas de 3 a 5 unidades animais por hectare.
Então, comparando com os 1,33 que a gente acabou de calcular, a gente pode ver que está deficiente sim e que a gente pode produzir muito mais na mesma área. Então, às vezes, você, em vez de arrendar a área de alguém porque seu pasto está acabando, é muito melhor você cuidar do seu e fazer ele produzir. Que é igual eu já falei, o rodeio do gado fica bem mais fácil, então se a gente está numa pastagem menor e a gente tem mais eficiência. Mudando para a questão da taxa de lotação. O Mombaça, por exemplo, ele, dependendo do nível de intensidade, também pode pular de 4 unidades animal até 7 unidades animal, dependendo da intensidade que você vai fazer aí de adubação, ou se vai irrigar alguma coisa, unidade animal por hectare, tá, no período das águas. Agora, esse exemplo de pastagem que nós temos aqui, ó, o andropolo, que é mais comum aí no Brasil, o andropolo e o braquiarão, que é os mais rústicos, a gente pode falar mais ou menos em torno de 2 unidades animal por hectare, se a gente fazer uma correçãozinha, cuidar bem dele, tá? Como a gente pode observar também, a questão das invasoras, ó, tem bastante invasor aqui, a gente já está fazendo a correção necessária, jogando os herbicidas, tá? Mas quando ela começa a aparecer, é sinal de que nosso pasto está ficando fraco sim, tá? Então, vamos observar para esses detalhes para a gente ser produtivo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do quanto a gente deixa de ser produtivo. Eu vou dar um exemplo aqui, para ser bem simples a conta aí para vocês. Imaginando se a gente tivesse uma pastagem com 100 hectares, tá? E pegasse a produção média do Brasil, de 1,06 unidade animal por hectare. Se eu tivesse 100 hectares, então, com essa taxa de lotação, eu estaria colocando em cima da minha pastagem 106 unidades animal por hectare, tá? Agora vamos comparar então com o braquiarão, que é uma pastagem que eu gosto bastante, é uma pastagem bem rústica também que nós temos no Brasil, bem boa de se trabalhar. Vamos falar ele adubado, vamos pensar num nível de adubação razoável, tá? Então a gente trabalharia, vamos falar com a taxa mínima, que eu falei para vocês que é de 3 a 5 unidades animal por hectare. Vamos falar que são 3 unidades animal. Então 3 unidades animal em 100 hectares, eu teria 300 unidades animal dentro do meu hectare. Se eu falo em 300 unidades animal por hectare, eu estou falando que eu poderia ter 600 animais de 225 kg na minha área, entendeu? É uma diferença muito grande, comparado a 100 unidades animal. Então, a gente está deixando de colocar na área 194 animais, tá? Então, tem 194 unidades animal a menos na mesma área, tá? E então só o fato da gente estar colocando mais animais na mesma área e facilitando o manejo já seria bom demais. Só que os números são muito mais favoráveis quando a gente tem um nível de adubação nas pastagens, a gente consegue intensificar mais e colocar mais animais por hectare, certo? Eu vou fazer umas contas aí para vocês, tá? E a gente vai ver isso nos próximos vídeos, tá? Vou mostrar para vocês se vale a pena fazer essa intensificação ou não. Então vocês acompanham aí. E agora eu vou mostrar para vocês a comparação das contas e para a gente ir praticando e ver se vocês entenderam mesmo. Então, moçada, agora vamos para as contas para ver o negócio ficar interessante. E a gente vai comparar novamente a taxa de ocupação com a taxa de lotação. Aí vocês vão entender a forma correta da gente medir essa eficiência. Então vamos lá para os exemplos, tá? Então são 2 cabeças por hectare na fazenda 1 com garrote de 300 kg. E na fazenda 2 são 2 cabeças por hectare de vacas de 450 kg. Como a gente pode observar, a carga animal é diferente, o peso é diferente, mas a taxa de ocupação é a mesma, é 2 cabeças por hectare. Então é isso que leva a gente ao erro. A gente acha, não, tá, beleza, se eu estou conseguindo a mesma quantidade que o meu vizinho ali com as 2 cabeças dele. Só que, na verdade, não. Se a gente converter, a gente vai chegar àquele número de 0,66 que eu falei para vocês e vai chegar a 1,33 unidade animal por hectare, tá? Na fazenda 1. Na fazenda 2, como os animais já são de 450 kg, vamos ter 2 cabeças por hectare, 2 unidades animal por hectare.
Então, se a gente falar em um pedacinho pequeno de 10 hectares, a gente está falando em 20 unidades animal por hectare, tá? Na primeira pastagem, 20 cabeças por hectare, que seja, tá? E no pasto 1, na fazenda 1, a gente vai ter apenas 13 animais, em média. Entendeu a diferença? A gente está falando em 10 hectares, a gente está falando uma diferença de 7 animais, tá? É muita coisa, então é um negócio interessante da gente pensar e medir. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar aí nos comentários e perguntar, mas eu espero ter esclarecido bem as dúvidas aí para vocês. As contas são bem simples, bem fáceis de fazer, tá? Tem bastante planilha do Excel, eu já desenvolvi uma para fazer esse controle, que é mais fácil. Você joga lá e ele corrige sozinho, tá? Eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha. É bem simples. Então por ela a gente pode calcular a taxa de lotação da fazenda, tá? Das pastagens e a gente melhorar, certo? Porque aí a gente consegue ver o nível de intensidade da nossa pastagem. Se eu falei para vocês que a nossa pastagem você corrigiu aí, tá tendo apenas uma unidade e meia, duas, a gente pode observar que a gente pode sim melhorar, tá? Ser mais eficiente e ganhar mais dinheiro com a pecuária e parar com aquela sorte que a pecuária não dá dinheiro. Então é isso aí, moçada. Se você gostou, deixe seu like aí, compartilha, se inscreva no canal, porque vai ter bastante informação aí pra frente. Vocês ficam à vontade, fica com Deus e eu vou indo nessa. Até a próxima!